Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre feridas e curativos, que é um assunto bastante recorrente na nossa profissão e frequentemente surge bastante dúvidas. Nós temos que lembrar que desde que a enfermagem surgiu, nós lidamos com feridas, curativos, tratamento de lesões e somos nós que passamos a maior parte do tempo com o paciente. Então nós conseguimos observar aspectos como evolução, se está melhorando ou não, se o que foi proposto de tratamento está surgindo efeito ou não com relação a lesões. Então nós temos esse olhar mais apurado sobre essas questões. É nossa responsabilidade avaliar as feridas, trocar os curativos, adequar as condutas, além de educar o paciente quanto aos cuidados que ele deve ter com aquele curativo, com aquela lesão. Lembrando que o enfermeiro tem respaldo legal para a prescrição de curativos. Mas para começar então, como a gente faz para definir qual é a cobertura que eu vou utilizar em determinada lesão? Seja ela uma lesão por pressão, uma ferida operatória, uma lesão vascular, como eu avalio e o que eu levo em consideração para a escolha do produto naquela lesão. Tudo deve começar com uma anamnese muito bem detalhada, avaliar os aspectos do paciente quanto à comorbidade, se ele tem alguma doença de base ou não, se faz algum tratamento, se usa medicação de uso contínuo, se utiliza anticoagulante, o que pode levar ele a ser mais propenso a ter sangramentos, né? Então esses são aspectos que devem ser levados em consideração para a cicatrização de uma lesão. Com certeza é pouco eficaz tratar uma lesão se a doença de base está descompensada. Lembrar de avaliar a condição vascular desse paciente. Toda cicatrização ela só vai evoluir bem se chegar bastante oxigênio na região. Então, uma região pouco vascularizada com certeza vai retardar muito mais o processo de cicatrização ou não vai cicatrizar. Uma das maneiras de avaliar essa questão vascular é durante o exame físico. Além da questão visual, a gente pode palpar essas artérias próximas a essas lesões para saber como é que está o pulso nessa região. E não esquecer de levar em consideração o estilo de vida do paciente, incluindo a alimentação, lembrando que a nutrição é importantíssimo para o processo de cicatrização. Então, um paciente aí com déficit nutricional dificilmente vai cicatrizar ou também vai levar muito mais tempo para que ele cicatrize. Então é importante a gente avaliar no estilo de vida quais são os aspectos da alimentação do paciente. Caso seja um paciente que não esteja internado e nós temos que dar orientações quanto à realização, troca, o manejo do curativo, observar o grau de instrução. É importante que o paciente entenda as orientações que nós passamos para ele, para que ele realize esse curativo em casa, ou faça a troca, enfim, ou tenha os cuidados necessários para não prejudicar a lesão nesse momento. Feita a anamnese, então agora eu já conheço o paciente, então eu vou verificar quais são os aspectos dessa lesão. Eu preciso saber primeiro como surgiu essa lesão. É uma lesão por pressão? É uma lesão vascular? É uma ferida operatória? É uma lesão causada por algum dispositivo médico? Então eu começo a mensurar o tamanho da lesão, a profundidade, caso tenha, observar as bordas, se elas são regulares ou irregulares, presença de umidade. Lesão muito úmida ou pouco úmida não cicatriza, ela tem que ter uma umidade para manter hidratada apenas, não mais que isso. Observar o tipo de tecido que a lesão apresenta, se já tem tecido desvitalizado ou ainda não, se é uma lesão infectada ou limpa. Todas essas questões vão me nortear para então eu escolher o produto ideal para realizar esse curativo. Hoje o mercado apresenta uma gama de produtos para os mais variados tratamentos, com alta tecnologia, mas os princípios sempre serão os mesmos. Manter a lesão com a umidade adequada, remover tecido desvitalizado, realizar a troca do curativo regularmente, respeitando o tempo de ação de cada produto. Então verificar qual é o tempo de ação máximo desse produto para a gente poder aproveitar ele ao máximo. Salvo as exceções, né? Quando as lesões apresentam muito exudato, eu tenho que realizar as trocas geralmente antes do previsto, e tem que realizar essa troca porque a gente já sabe que lesão muito úmida não cicatriza. E lembrar da utilização do produto correto para fazer a higienização dessa lesão. Seja soro morno, seja soro frio, isso vai ser de acordo com o tipo de cada lesão. Dentre os produtos hoje no mercado aí nós temos placas, pomadas, géis, produtos com colágeno que auxiliam muito na cicatrização, produtos com substâncias que reduzem o odor, outros com ação bacteriostática ou bactericida. Então tem uma gama de produtos aí, basta avaliar para fazer a indicação certa do produto certo. E sempre seguir o raciocínio. Lesões com muito exudato, eu preciso de algo que absorva esse excesso. Uma espuma seria o ideal. Lesões muito infectadas, um produto que contém algum tipo de antibiótico, por exemplo,
vai me auxiliar nesse processo de cicatrização. Lesões muito secas, com tecido desvitalizado, que eu precise fazer a remoção desse tecido, utilizo um gel, uma pomada, algo que amoleça para que eu consiga retirar esse tecido desvitalizado. Toda lesão cavitária, além do curativo primário, eu preciso preencher com gaze ou com compressa estéreo para não deixar ela oca. Lesão oca também tende a demorar mais para cicatrizar. Não esqueçam de avaliar a questão de dor do paciente. Caso seja um paciente que sinta muita dor, principalmente durante a realização da troca do curativo, o ideal é que se faça alguma medida analgésica antes da realização da troca. Então é interessante avaliar a prescrição médica para ver se tem algum analgésico que a gente possa fazer antes da realização do curativo. No caso de pacientes acamados, lembrar que a mudança de decúbito ela deve ser intensificada. E quando o paciente ainda não tem lesão, ela é uma medida profilática, ela é prevenção. Então, se o paciente não tem nenhuma contraindicação, a mudança de decúbito também previne lesão por pressão. Dentro da equipe de enfermagem, somente o enfermeiro habilitado tem respaldo para realizar o debridamento com o bisturi. Então esse é um ponto muito importante. Para que o enfermeiro faça isso, ele deve ter sido previamente treinado, capacitado para realizar esse tipo de procedimento. Antes de fechar um curativo, se possível, utilizar um protetor cutâneo para proteger a pele do paciente antes de colar a fita adesiva, seja micropore ou esparadrapo. Alguns pacientes acabam fazendo lesões da fita, então é bem importante, se possível, a gente proteger essa pele antes. Se não for possível, caso não tenha disponível onde estejamos trabalhando, o ideal é fixar com o menor número de fitas possível, tá? Então, digamos que a lesão acabou aqui, eu vou usar mais 1, 2 dedos de fita, não mais que isso, para não lesionar a pele do paciente. Então, utilizar a fita só no tamanho e na extensão do curativo mesmo. Por último, e não menos importante, realizar o registro do curativo no prontuário do paciente. Então lá eu vou descrever o aspecto da lesão, qual foi o curativo que eu realizei, o que eu utilizei de produto, de material, qual é o tempo de ação desse produto, então realizei o curativo hoje, trocar a cada 24 ou 72 horas, ou de acordo com a indicação do produto, são pontos importantes que vão favorecer a cicatrização. Quanto mais eu abro um curativo, mais ele perde calor, mais ele perde umidade, assim a gente atrasa esse processo. Essas então foram algumas dicas, espero que tenham aproveitado ou relembrado esse conteúdo. Caso tenha alguma sugestão de conteúdo aqui de vídeo, deixem nos comentários e até a próxima!